Olá, e vamos iniciar nossa aula 4 de manipulação fotográfica. A aula de hoje ela é um pouco diferente, ela é na verdade um exercício para aqueles que querem trabalhar com colorização e precisa treinar em personagens, dando um aspecto de realismo. Então, um excelente treino é o de você pegar, por exemplo, uma foto e aplicar maquiagem nela. Então, o que a gente vai sugerir para vocês é pegar uma imagem e duplicar ela 3 vezes. Então, a imagem do meio vai ficar como a imagem que a gente vai aplicar a maquiagem. Vai ter uma imagem em cima que vai ser para sombras e uma imagem, que é a camada 1, que vai ser a imagem base da fotografia como ela está de maneira original. E vamos criar uma camada com uma paleta de cores pensada na maquiagem mais adequada para essa personagem, questão de cores, de tonalidade dela. Também vamos utilizar um pincel bastante macio e a opacidade sempre entre 15 a 20, para que a gente consiga fazer um trabalho com bastante delicadeza. A ideia desse exercício é trabalhar a coordenação motora e trabalhar também a questão da cor. E verificar através desse exercício como que a gente consegue sair da foto original para uma foto da qual aparenta realmente que a pessoa está maquiada. Então vamos iniciar com uma base, né? Como toda maquiagem ela o tem, e aí a gente vai utilizar uma cor de pele um pouco mais amarelada do que a cor original da foto. Então a gente vai passar de maneira bastante sem fazer várias pinceladas, apenas passar como se fosse um clique, né, no rosto inteiro da fotografia. A gente começa no olhar dela e depois nós vamos destacando, né, o rosto inteiro dela. O que é importante nesse exercício? Ele não é um exercício de retoque fotográfico. Provavelmente fotógrafos eles utilizam outras técnicas e, como vocês bem sabem, eu sou um ilustrador, eu sou um desenhista, eu não sou um fotógrafo. Então não vou utilizar aqui ferramentas de carimbo ou ferramentas o Hailing ou Levels. Eu não vou trabalhar com essas questões porque não é meu objetivo e existem outros canais que são muito mais competentes do que o meu para ensinar isso para vocês. O que eu vou mesmo fazer aqui é apenas um exercício de pintura e que sim, quanto mais perfeito ele for, né, quanto mais delicado ele for, mais vai ficar parecido realmente com uma maquiagem, né? Mas a ideia principal daqui é fazer com que o meu aluno entenda um pouco os valores de cores e que ele consiga, com uma delicadeza no pincel, né? Ou seja, melhorando a sua coordenação motora, atingir um resultado de maquiagem aqui. Sem falar que muito da maquiagem que a gente vê por aí, né, esses tutoriais e tudo mais, nos ensina muito em relação à questão de luz, sombra e visagismo. Ou seja, como que você consegue dar proporcionalidade à pintura. Isso vai ajudar demais o aluno, essa observação em relação à maquiagem, vai ajudar o aluno demais na hora de fazer uma colorização digital. Porque o que ocorre? Muitas vezes, quando ele está trabalhando com quadrinhos, ele pega uma imagem feita nanquim, preta e branca, e ele vai pintar. Pinta com as cores que ele acha que tem que pintar, mas e na hora de aplicar a sombra e luz, né? E correções também. Então, esse tipo de exercício ajuda bastante. Bom, pessoal, vamos passar essa cor, né, essa base, em toda a pele da personagem, como ocorre mesmo numa maquiagem, né? A pessoa não vai maquiar só o rosto, né? Ela passa um pouco no pescoço também para que haja uma certa unidade. Então veja que nesse ponto sumiu, né, as sardas e algumas áreas de expressão, mas isso ocorre inclusive quando você passa a primeira camada de maquiagem, né? A ideia de sumir as manchas, marcas, tudo aquilo que a maquiagem tem como função mesmo de cobrir, né, digamos assim.
Também lembrando que essa é a camada do meio, então não se preocupe tanto se alguns detalhes sumirem. Claro, tome cuidado para que todos os detalhes sumirem, aí fica ruim, né? Mas não se preocupe tanto se os detalhes sumirem, porque nós temos ainda mais 3 camadas, certo? Então vai fazendo os seus retoques, vamos fazendo os acabamentos, tá? E aí, depois disso, nós vamos passar para a próxima, né? Para a próxima... como vocês podem ver, ó, tá vendo? A gente colocando aí uma outra camada, a gente já tem as sombras. Então fique bem tranquilos. Vamos agora passar para para o próximo item, que vai ser a base dos olhos, né? Então a gente vai fazer a sombra entre a sobrancelha e os olhos, tá? Propriamente dito. Então a gente vai usar aí 2 cores, no caso, aqui, utilizando realmente um pincel, sempre um pincel macio, tá? Então a gente passa de maneira bastante suave. A minha sugestão é que você dê primeiro uma passada, né? E depois, se você achar que ficou muito leve, aí você dá uma segunda, uma terceira, mas não fazer, por exemplo, várias pinceladinhas, vários cliques, né? Porque aí você vai aumentando a opacidade do pincel e aí você vai cobrindo demais a área, e essa não é a nossa intenção. Então vamos começar a fazer esse sombreamento. Lembrando que eu estou utilizando pincéis dos presets do Photoshop. Existem pincéis muito mais suaves, provavelmente deve existir pincéis até mesmo próprios de maquiagem. Então você pode procurar na internet, fazer download, que com certeza você vai achar algumas coisas bem interessantes. Vamos utilizar uma segunda cor aqui, né? Toda essa técnica, ela é basicamente com cores análogas, tá? E aí, no caso, eu estou utilizando cores secundárias e cores terciárias. Então, veja ó, que quando a opacidade ela é muito legal, porque ela vai fazendo um fusion, né, em relação às cores. Então, veja que esse magenta já fusionado com o laranja, né, já causa uma outra cor e aí dá mais unidade à estrutura. Então veja que aqui eu já fiz uma pequena base. Mais uma vez, não se preocupe se cobrir um pouco os olhos. Essa é a segunda camada, uma camada de maquiagem. A gente ainda tem mais 3 imagens, então é bem tranquilo. Na ponta dos olhos, é muito importante você colocar um brilho, tá? Porque isso daí vai ressaltar ainda mais a questão dos olhos, né? Ele ressalta mais, ele dá uma sensação de que o olho aumentou um pouco mais. Então você coloca um pouco de brilho próximo dos olhos. Tá? Então nesse caso eu utilizei um rosa ou um magenta um pouco mais claro. Agora eu vou fazer um delineador. Então eu vou desenhar essa pálpebra dela, né? Esses cílios, e fazer um design nessa pálpebra. Isso é opcional, né? Você vai escolher qual é o melhor desenho que você quer. Eu particularmente optei por esse, porque muitos dos meus desenhos eu utilizo esse tipo de design nas minhas personagens, né? Então eu, na verdade, quero ver como é que se aplica numa foto. Eu sempre penso que uma foto ela é também um estudo de anatomia, né? De representação gráfica. Então nesse caso eu vou fazer com uma cor mais próxima da preta, né? Esse aqui é um marrom bem escuro e acho que vai ficar legal. Acho que fica um delineador bem interessante. E vou fazer o mesmo no outro lado do olho. Tá? Mas volto a dizer, esse delineador ele é mais você que escolhe se você quer ou não fazer, porque ele fica muito marcado, né? Então, no meu caso, como eu sou um ilustrador, eu achei interessante de fazer. Agora, se você é um fotógrafo, por exemplo, e quer utilizar de alguma forma essas técnicas aqui para ter uma ideia, para ter uma base, alguma coisa do gênero, aí você pode avaliar se vale a pena fazer isso, porque ficou muito pictórico, né? É difícil você deixar natural com um pincelzinho um delineador, né? Apesar que um delineador, todo mundo sabe que é um desenho, né? No rosto de uma pessoa. Então,
também tem essa questão, né? Aqui é mais para a gente tentar ver como é que se encaixa na figura, né? Faça um pincelzinho bem fino para você reforçar os cílios, tá? Aqui, cuidado com a tentação, né? Numa situação de maquiagem real, provavelmente a gente estaria aplicando aqui cílios postiços, né? Aqueles cílios bem grandes. Só que na hora que você vai fazer isso enquanto desenho, pode ficar um resultado desastroso. Então, seja mais comportado nesse momento e só reforce os cílios. E só em reforçar os cílios por si só já vai dar um resultado bem bacana. Então tome cuidado com a tentação de querer fazer cílios postiços aqui. Eu não recomendo não. Recomendo mais a gente só fazer esse trabalho de manutenção mesmo, de reforço dos cílios mesmo. E volto a dizer, não se preocupe com esse rosa que tá nos olhos, porque essa aí é apenas a camada do meio. A gente ainda vai ter outras camadas que vão se aplicar e esse rosa que tá aí, ele vai ficar imperceptível. Então, ó, com o pincel bem fininho, ó, eu vou reforçando algumas linhas, alguns cílios, tá? Naturalmente não são todos, né? Mas já são alguns, né? E você pode reforçar alguns cílios embaixo também. Uma coisa também que aí é uma questão muito pessoal. Ela é uma pessoa com sardas. E eu, particularmente, eu acho que é legal, mesmo sendo uma maquiagem e tudo mais, não ser aquela coisa extremamente mecânica, né? Ficar parecendo realmente aquele efeito de Photoshop meio plastificado, né? Então, eu acho que é legal na hora que você aplicar as camadas, deixar aparecer um pouco da sarda, tá? Ser uma maquiagem um pouco mais suave. Mas aí no meu caso é um gosto pessoal, tá? Você vai escolher, você vai ver qual é o resultado que você acha que é mais interessante para o seu trabalho. Bom, pessoal, vamos trabalhar agora um pouco mais a base, né, embaixo, né, dos olhos, né? Então vamos escolher uma outra cor aqui da paleta e que fique bem claro como é que eu cheguei nessa paleta de cores, né? Vendo tutorial de maquiagem. Eu peguei um tutorial de maquiagem de uma modelo ruiva e aí fui olhando as cores que ela estava utilizando, a maneira que ela se maquiou e resolvi trazer aqui para o tutorial. Então, qual que é a sugestão? Se você for fazer esse exercício, né, você pegue, né, um tutorial de maquiagem do gênero e você pode fazer uma camada e aí você escolhe as cores baseadas no que a profissional fez, né? Então, por exemplo, essa questão aqui da sobrancelha, né, de reforçar, de dar volume, e depois você vai fazer o mesmo trabalho que foi feito nos olhos, ou seja, pequenos fiozinhos para que fique bem delineado, bem bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhando. Aparentemente parece um trabalho fácil, mas ele é um trabalho bem delicado. Então você tem que estar com o traço em dia, tem que estar com a mesa digitalizadora também. Esse tipo de trabalho não tem como você fazer com o mouse, a não ser que você tenha uma coordenação motora absurda. Mas tem que estar com o traço em dia, porque a dificuldade desse trabalho é você deixar um desenho natural, né? Essa que é a grande dificuldade, né? Mesmo assim, conseguimos fazer um vídeo dentro da nossa regra de 20 a 30 minutos, tá? E isso se deve ao fato que ele é um trabalho relativamente fácil, porque basicamente é uma ferramenta só e cor, né? Mas, mesmo sendo uma ferramenta apenas, se você não tiver com traço em dia, você vai ter muita dificuldade. Veja que aqui eu estou reforçando um pouquinho só do marrom, tá? E aí, no caso, uma coisa que é muito importante, né? Esse é um exercício de ilustração. Então, eu não tenho uma preocupação proeminente de deixar essa fotografia natural, tá? Então, o que poderia utilizar aqui para deixá-la mais natural? Ferramentas de correção, né? De cor,
de brilho e contraste, de desfoque, uma série de ferramentas só que são muito mais voltadas para o fotógrafo. Então eu quero sempre no nosso curso manter uma certa delimitação, né? Então, por isso que a gente está fazendo como se fosse mesmo uma pintura. Veja que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estou colocando agora as sombras. E essas sombras, elas têm um objetivo, né? Aí, no caso, entra o visagismo, que é de você tentar deixar os contornos, né? Tentar deixar, por exemplo, o nariz mais retinho, o rosto mais delimitado, deixar as proporções mais equilibradas, né? Então, foram feitas nas bochechas, na base do nariz, em cima da testa, né? E você vai pegando onde tem mais as sombras. Então veja, ó, que esse sombreamento ele é muito importante porque vai voltando, né, a característica do rosto da personagem, né? E esse tipo de estudo, quando você vai transpor para a ilustração, caramba, isso é muito importante, né? Na hora que você estiver colorindo e de repente você só tem uma figura lá em preto e branco para colorir, essa memória, né, desses estudos em fotografia vão ajudar demais, tá? Sombreei também o pescoço porque no caso é uma fotografia, né? Então eu preciso ter também um sombreamento proporcional, mas eu acredito que numa maquiagem real isso não aconteceria, tá? Mas aí é uma suposição minha. Agora a gente vai entrar com os brilhos, né? Então vamos entrar com um traço um pouco mais leve, né? E aí são pequenos toques que nós vamos fazer, tá bom? Só tomar um cuidado, o pincel tem que estar no modo normal, não é no modo multiplicação, tá errado ali, então tem que mudar ali isso, mudar para normal, né? E agora, olha a diferença, né? Então é fazer esse brilho, só que use um brilho mais leve, né? Então vamos deixar entre 20, que aí vai ficar dando pequenas passadas, e aí você vai adquirindo brilho de maneira natural. Então vamos passar assim bem na pontinha do nariz, né? No septo também, para ele saltar, né? E aí fica uma sugestão também de você utilizar na base do lábio, né? Que aí já vai dar um toque bem interessante no seu estudo, né? Isso aqui é um estudo, não dá para falar que é uma ilustração ou algo do gênero, né? Isso aqui é mais um exercício mesmo para você estudar, onde você pode aplicar luz, sombra e meio tons, né? Então, vai executando os trabalhos com bastante calma, né? Principalmente aqui na ponta do lábio, né? Olha como já dá um salto, né? Nessa ponta do lábio. E aí, no caso, já fica um ajuste fino, né? Já fica um bom estudo. Obviamente, se você fizer com mais tempo, fica um resultado mais natural. Isso aqui é um estudo rápido, um estudo de 20 minutos, mas se você demorar um pouquinho mais, com toda certeza vai fazer um resultado muito mais natural, né? Inclusive você pode fazer uma ilustração a partir daí e depois você tira, né, a fotografia, né? Agora vamos passar o batom, né? O batom eu vou usar 2 camadas, vou usar um magenta e depois eu vou usar um roxo para fazer essa fusionagem, né? Essa mescla que eu acho interessante, que a maquiagem propicia, né? De você fazer sempre uma mesclagem, tá? Vamos pegar aqui mais um tom. E aí vamos trabalhar isso daqui, ó. Veja que como a opacidade ela é muito baixa, os detalhes eles diminuem, obviamente, mas não chegam a sumir. Isso é muito importante porque depois você joga a camada embaixo e aí dá o resultado mais esperado, tá? Eu vou usar apenas algumas ferramentas de brilho e contraste no cabelo. Não tem essa necessidade, né? Você não é obrigado a fazer isso, mas é só para dar alguns toques a mais, pequenas incisões ali para dar um pouco mais de brilho. Mas também nem precisa ser tão forte assim também, né? Só um pouquinho, só para dar um toque a mais aí nesse cabelo, que o cabelo tá um pouco apagado, né? Digamos assim, em relação
a imagem, né? Parece assim uma personagem que acabou de fazer a maquiagem e agora vai trabalhar, vai tratar o cabelo, né? Alguma coisa do gênero. Então, vamos fazer só um pouco de brilho, coisa bem leve, um pouco de sombra, para poder realmente dar mais uma cara assim de ilustração, tá? Vamos trabalhando essa parte aqui. E aí estamos chegando a mais um final, né, de workshop. Estamos partindo para nossa última aula amanhã. E aí a gente finaliza esse módulo aí de manipulação fotográfica. Tá? Se vocês tiverem sugestões também, coloquem aqui nos comentários que a gente faz workshops de vários tipos, de vários tópicos ligados à ilustração. Tá bom? Ilustração, desenho, histórias em quadrinhos. Então, ó, fechando aqui o trabalho. Pequenos retoques, né, nessa camada do meio. E agora vamos trabalhar as mesclagens, né? Então a gente tem aqui a camada 1, a camada maquiagem, ela está no modo multiplicação. Então quando eu ativo a camada 1, ela fica muito forte, né? Então vamos tirar um pouco da opacidade, né? Vamos tirar um pouco da opacidade e vamos vendo como é que a gente consegue dar um pouco mais de naturalidade nessa imagem. Então vamos pegar aqui a opacidade e aumentar agora para tentar dar um pouco mais de luz, sombra e um pouquinho de textura. Não precisa ser muito não. Já ficou um pouco mais natural. Vamos baixar um pouquinho mais, deixar em torno de 40. Acho que aí fica legal, tá? E vamos aumentar esse brilho e contraste, né? Então, a minha ideia é que na maquiagem, né, na layer da maquiagem, a gente aumente um pouco mais o brilho e contraste e deixe um pouco mais, aumente mais a tonalidade de amarelo e vermelho para acentuar a pele da personagem, né? Então, vamos aumentar aqui no equilíbrio de cores, tá? Agora, colocando um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Isso vai reforçar mais a pintura, né? E depois a gente tira um pouquinho da saturação, a saturação da camada da maquiagem para não ficar tão forte, né? Mas a gente tira um pouquinho da saturação. Então, ó, já fica um pouco mais natural, né, do que estava antes. Então veja que algumas partes, por exemplo, o sombreamento do rosto, o batom, ficou bem natural. A parte de cima eu não gostei muito, para ser bem franco com vocês. A parte do olho, do delineador, da sombra, eu não gostei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo alguns tutoriais de maquiagem bem marcado mesmo, dessa forma. Eu, particularmente, eu deixaria um pouco mais leve, né, essa progressão entre esse rosado e a tonalidade da pele. Mas, volto a dizer, pegando alguns exemplos de maquiagem que eu fui olhando, eu optei por deixar assim porque lembra mesmo, tá? E a camada de cima, você pode saturar e deixar apenas algumas indicações de sombra, mas aí é muito opcional, porque você pode correr o risco de ficar muito preto, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês cliquem aí em curtir, que vocês possam se inscrever, tá? E que deixem seus comentários aí que, na medida do possível, eles vão sendo sempre respondidos, tá certo? Então, até amanhã com mais um tutorial, o último tutorial dessa série de workshops. E se vocês puderem, assistam outros workshops que a gente vem fazendo aí nesses vídeos semanais, né? De segunda a sexta-feira, tá certo? Então, meu muito obrigado.